Bares e restaurantes vão ter que fechar às 20 horas a partir da segunda-feira. Ou seja, aqui na capital, fase vermelha a partir das 20 horas, feriados e finais de semana. Durante o dia, fase laranja. Ou seja, mais restritiva de qualquer maneira, né, Joana? Para saber sobre o impacto dessa decisão, a gente vai conversar agora com o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Alfredo Cutaiti Neto. Senhor Alfredo, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Joana. Boa tarde. Eu imagino que a sensação seja muito... Deve ser até difícil de descrever, não é? Porque, com certeza, os empresários de São Paulo sabem do momento difícil que a gente está passando em termos sanitários, mas, por outro lado, economicamente também não vem de um ano fácil, muito pelo contrário, e agora a perspectiva é de tudo menos de melhora, né, senhor Alfredo? Bom, evidentemente que todos nós, cidadãos responsáveis, entendemos que estamos enfrentando uma crise sanitária e vamos sempre colaborar para diminuir ao máximo a propagação do vírus. Agora, o que a gente sempre coloca e pede é que precisamos ter um equilíbrio, né? Nós já estamos há quase 11 meses, né, com esse processo de abre e fecha, ou de fecha abre, né? O comércio não pode ficar pagando a conta e sempre ser o responsável pela propagação do vírus. Mais uma vez, o que eu peço a todas as autoridades governamentais, nós sempre estamos aliados para tentar combater esse vírus, mas precisamos olhar um pouco a questão do varejo, do comércio, dos restaurantes, estão todos sofrendo muito, né, nesse momento. E você levar na capital de São Paulo, você levar para a fase vermelha no sábado e domingo, é um contrassenso, Eduardo. Porque exatamente no sábado e domingo, que você pode fazer as compras com mais tranquilidade, você, na verdade, em vez de fechar, deveria ampliar o horário para evitar aglomeração. Fechando, você vai ver as pessoas se dirigindo para outros locais, vão para a praia, vão para outros locais e vai aumentar a aglomeração. Eu tenho a impressão que as pessoas, e eu respeito todos, não é fácil a posição do governador e das pessoas que estão na linha de frente, mas eles têm que deixar um pouco o gabinete e vir para a realidade, né? Não adianta querer, através de medidas restritivas, destruir ainda mais o comércio, porque, Eduardo, vamos pensar entre nós. Quem está pagando a conta são as tais atividades não essenciais, né? E são elas que se organizaram para cumprir todos os protocolos sanitários, né? Os shopping centers, lojas de rua. É evidente que sempre se mostra a questão do circuito de compras, da região do centro da cidade, mas, na verdade, não são as lojas os culpados. Ali o que existe essa concentração, ela é basicamente você diminuir o espaço, né, de operação das lojas e manter os ambulantes sem querer entrar no critério do problema social. Você mantém os ambulantes e que, de certa forma, provocam a aglomeração. Então, e aí o que precisa ter é uma fiscalização e não deixar os outros todos pagando a conta. Aqui na cidade de São Paulo, as lojas de bairro, eles não têm esse tipo de aglomeração e poderiam estar funcionando. E, de repente, eles são obrigados a fechar. E eu não falo só o comércio do varejo, hein? Eu olho um pouco sobre os restaurantes e as outras atividades que estão impedidos de trabalhar. Aí você vai e olha. Não, as outras atividades podem trabalhar. Podem trabalhar os supermercados, as drogarias, até pet shop. Podem não ter nada contra, não. É comércio, é varejo. Mas por que essa distinção? Sempre pagando a conta o pequeno varejo, o varejista, aquele que emprega mais mão de obra. Nós estamos criando desemprego.
cada dia que passa fragilizando as lojas, nós estamos criando cada vez mais pessoas desempregadas. É a iniciativa privada pagando a conta. O senhor acha, nós já tivemos o auxílio emergencial e, nesse instante, o governo federal, por causa das contas públicas, não quer falar desse assunto mais, ou pelo menos não quer implementar. A gente sabe até que há uma pressão de alguns deputados para que isso acontecesse, para que isso volte a acontecer. Seria uma saída ou não? Porque daí a gente fica com a questão econômica, contas públicas versus varejo fechado. Tem equilíbrio nisso, na opinião do senhor, não? Não tem equilíbrio. O que precisaria ser feito, até para mitigar ao máximo essa questão, seria uma ajuda emergencial. Se não é o governo federal que possa dar, como deu no passado, é o governo do Estado que deveria dar. Já que ela quer entrar com uma medida de restrição, faça uma ajuda emergencial para que os comerciários, os trabalhadores em geral, os menos favorecidos, possam ter pelo menos uma condição mínima de sobrevivência. Isso não é feito. O que o governo faz? Restringe, fecha o comércio, fecha o varejo, impede aqueles que estão de forma organizada atendendo os protocolos sanitários de trabalhar e, ao mesmo tempo, aumenta o imposto via ICMS. Se você pegar aí a cadeia do têxtil, né, ele é altamente inflacionário. Então, as empresas que estão hoje trabalhando no têxtil, das roupas, produzindo, o que vai acontecer? Com o aumento do ICMS, ou eles vão mudar de estado, né? Bom, em vez de estar em São Paulo, vão para Minas, para Mato Grosso, para o Paraná, e nós estamos destruindo empregos no estado de São Paulo. Não é momento de aumentar imposto. Vamos ser um pouco mais... vamos entender melhor a situação. Quer dizer, você restringe, o comércio não pode trabalhar, mas aumenta imposto, que é o aumento do ICMS, né? A readaptação das alíquotas do ICMS, decretado pelo governo do Estado a partir do dia 15 de janeiro. É uma incoerência, né? Eu realmente não consigo mais entender. De certa forma, Eduardo e Joana, nós estamos cansados, porque a gente tenta defender, esclarecer, exigir do comércio o cumprimento das regras, e a gente sempre vê que a parte fraca, que é o varejista, principalmente o pequeno varejista, mas tem o grande também, sempre são eles que estão pagando essa conta. Então, realmente, não é um desequilíbrio muito grande. Alfredo Kotait, presidente da Associação Comercial de São Paulo, muito obrigada pela entrevista, muito obrigada pelos esclarecimentos. Obrigado a você, Joana. Boa tarde, Eduardo. Obrigado, doutor Kotait. É um problema muito grande. Muito grande. A nível mundial, né? O que a gente vê aqui na nossa cidade, no nosso país, nosso estado, no mundo inteiro. Mas é uma dificuldade, porque é um equilíbrio, como ele falou, como o governador falou, como hoje de manhã nós conversamos com o prefeito em exercício em São Paulo, são escolhas muito difíceis e não há escolha 100% certa. Toda a escolha que se faz agora tem alguém que, entre aspas, sai prejudicado. Sim. Né? Não tem como. Então, é muito difícil porque a situação é muito grave. Bom, vamos em frente, Joana. Vamos falar sobre vacina.